E se fosse seu filho? E se fosse seu filho? Perguntavam e continuavam a perguntar em coro as mães tidas como super-heroínas das chamadas crianças e adolescentes diagnosticadas com o chamado transtorno do espectro autista, TEA, que lotaram o auditório do Centro Cultural Rossini Alves Couto, no bairro da Boa Vista, no Recife, as autoridades que marcaram presença na audiência pública promovida pelo Ministério Público de Pernambuco em parceria com o Ministério Público de Contas do Estado, que ouviram e debateram junto a elas, a médicos, entes da sociedade civil e pesquisadores sobre a situação atual do aumento do número de crianças diagnosticadas com o transtorno do espectro autista e de ações na Justiça que tratam da dificuldade de acesso ao atendimento multiprofissional, tanto na rede pública como na rede privada. No âmbito público, no que diz respeito ao Sistema Único de Saúde, SUS, o Ministério Público de Pernambuco, através do Núcleo de Negociação, Conciliação e Mediação da Procuradoria de Justiça em Matéria Civil, solicitou ao Tribunal de Contas um levantamento sobre os equipamentos disponibilizados no estado de Pernambuco para a atenção às pessoas com transtorno do espectro autista. Além disso, a 34ª Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde da capital instaurou inquérito civil para acompanhar a assistência à saúde das pessoas com TEA no estado. A mesma Procuradoria em Matéria Civil, nos últimos 3 anos, tem recebido um grande volume de recursos remetidos pelo Tribunal de Justiça para manifestação sobre a obrigação dos entes públicos e privados com relação ao atendimento às pessoas com autismo, o que fez com que o órgão ministerial abrisse um procedimento de autocomposição número 01 de 2019, conforme explica a Procuradora de Justiça, Yelina Araújo. O Ministério Público, através do núcleo, que foi criado ainda este ano, atendendo a provocação da sociedade, instaurou esse procedimento e visa entender melhor o que está acontecendo no atendimento a essas pessoas, tanto na rede pública como na rede privada. Esse trabalho está sendo em parceria com o Ministério Público de Contas para que a gente possa ter um diagnóstico e um posicionamento em relação às demandas que chegam ao Ministério Público, principalmente no 2º grau, junto ao Tribunal de Justiça. Outra coisa que nós já estamos fazendo em parceria com o Tribunal de Contas é um diagnóstico da rede de atendimento, principalmente no caso do Tribunal de Contas, na rede pública, atendimento às pessoas com TEA. Nós estamos na etapa de diagnosticar todos os órgãos que estão inseridos na prestação desse serviço, desse atendimento, identificar se trata de uma atuação da área de educação, da área de assistência social, da área de saúde, para, ao final, o Tribunal de Contas poder fazer um plano de ação para todo o poder público e monitorar o acompanhamento, a adoção das medidas que vão ser identificadas como adequadas à melhoria dessa política pública. Já na rede privada de atendimento, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Pernambuco, possui uma comissão de defesa do direito da pessoa com deficiência, que busca fazer com que as operadoras de planos de saúde cumpram com a Lei nº 12.764 de 2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista como pessoa com deficiência em situação de vulnerabilidade. O advogado e integrante da comissão, Robson Menezes, é pai de uma criança autista e relata as dificuldades de serem efetivadas as decisões das câmaras cíveis do TJPE que determinam aos planos de saúde a cobertura do tratamento indicado por neuropediatras para crianças e adolescentes autistas. O que é que está acontecendo hoje? Nós temos hoje um litígio judicial extremamente importante, no qual temos diversas decisões que estão variando dentro do Tribunal de Justiça, mas a gente está trabalhando para informar que o tratamento correto muda a vida dessas crianças. E com essa mudança de vida, a gente precisa cumprir, a gente precisa exigir que a lei que dá o direito a eles terem esse tratamento seja cumprido. Então hoje a nossa realidade é essa, e o Ministério Público é um grande parceiro nesse sentido, da gente conseguir investigar isso daí, investigar essas necessidades e em juízo pleitear e pugnar
dos planos de saúde e do poder público o tratamento para esses pacientes e essas crianças. Para a construção do mapeamento sobre a realidade nacional do número de pessoas diagnosticadas com autismo e a sua distribuição geográfica, em julho deste ano, foi sancionada a Lei Federal número 13.861 de 2019, que obriga o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a inserir no censo 2020 perguntas sobre o autismo. É quando a gente vai começar a ter um número de autistas um pouco mais real, porque hoje não se existe, só se existem estimativas muito variáveis. O censo é quando a gente vai poder enumerar a quantidade de casos e a partir daí começar a constituir política pública de qualidade. Mas mesmo o censo vai ser furado, porque essas crianças hoje não têm acesso a diagnóstico. Quem não tem diagnóstico não vai estar incluído ao censo. No censo, esse número vai continuar furado, por um problema básico, que é a falta de médico na rede pública para diagnosticar essas crianças. E as preocupações envolvendo justamente um diagnóstico precoce para um tratamento eficaz do transtorno e a real compreensão sobre o que se trata o TEA nortearam as discussões e análises durante a audiência. Especialistas explicaram que a partir dos 14 meses de vida já é possível diagnosticar o problema na criança, que o autismo está basicamente ligado à falta de conexões cerebrais, de planejamento e execução em suas atividades laborais e que o comportamento da criança geralmente muda próximo aos 2 anos de idade. Pai de Davi, de 4 anos, o promotor de justiça do município de Água Preta, Tiago Faria, disse que seu filho foi diagnosticado com TEA aos 2 anos. Ele reforçou a importância do diagnóstico precoce e comentou sobre os avanços no desenvolvimento de Davi ao longo do tratamento. A gente recebeu o diagnóstico mais ou menos com 2 anos e imediatamente fomos procurar o atendimento médico. Isso é importantíssimo para o autista. O autista, quanto antes ele for diagnosticado e antes de iniciar esse tratamento, o rendimento e o ponto até onde ele pode chegar, isso é fundamental e determinante na vida dele. Meu filho saiu de um quadro onde ele simplesmente tinha todas as estereotipias de uma criança autista, para hoje estar uma criança em desenvolvimento, inserida, mas com avanços significativos no campo da fala e do comportamento. Como promotor de justiça, eu tenho a oportunidade na minha comarca de atender pessoas também que estão dentro do espectro autista e a luta é árdua, quer seja com o poder público, quer seja com os planos de saúde, e o Ministério Público hoje dá um salto enorme exatamente nisso, de ouvir quem realmente está vivendo essa situação para a gente poder traçar a melhor estratégia para atender e cumprir o que a Constituição manda de dignidade para as pessoas portadoras de autismo. Ainda durante a audiência, foram abordadas as terapias utilizadas no tratamento de crianças e adolescentes autistas. São 3. O ABA, que vem de uma linha de tratamento chamada terapia comportamental, que é usada para reduzir os comportamentos inadequados e aumentar os desejados por meio de recompensas. Quando a criança pratica o tratamento desejado, recebe a recompensa. Quando ocorre o não desejado, não recebe. O TEACH também é um método comportamental, mas voltado fundamentalmente para um ambiente pedagógico, que deve ter cuidados especiais em relação à organização visual e estrutura. O ambiente deve ser organizado por meio de rotinas expostas em quadros e murais, para que a criança possa reconhecer onde ficam as atividades relacionadas a ela e assim colocá-las em prática. E por fim, o PECS, que é a forma de comunicação alternativa nos indivíduos que não conseguem falar, mas apontam para figuras como forma de conversação. A forma de comunicação substitui a verbal, com as figuras sendo apontadas pelas pessoas. Apesar da diversidade de opções de tratamento, o ABA ainda é o mais defendido pelos especialistas e pelas mães de crianças autistas. É uma modalidade, digamos assim, uma abordagem dentro da psicologia que tem alcançado excelentes resultados com o público do autismo. Então, o que a gente observa dentro da nossa intervenção é que a gente avalia
quais que são os repertórios que precisam ser ensinados para cada um desses meninos, para cada uma dessas meninas, e daí a gente traça todo um plano sistemático de ensino para cada um deles, de forma individualizada, de forma intensiva e de forma que tudo que a gente ensina sejam repertórios que possam ser utilizados dentro de toda a vida da criança. Então, por isso, a gente considera que toda a nossa intervenção ela é colocada, inclusive, no âmbito da saúde, porque interfere diretamente com todo o funcionamento dentro da vida dessa criança, desse adolescente ou desse adulto, independente da idade. A gente hoje está com uma grande deficiência da questão da psiquiatria infantil. E psicopedagogas, a prefeitura diz que não faz o concurso porque psicopedagoga ele entende que é da área da educação, onde a gente exige que seja na área de saúde, né? Porque são profissionais de educação que se formam na questão da psicologia. Hoje a gente só conta com uma neuropediatra aqui no SUS, né, para atender a demanda toda, de todo o transtorno, de todo tipo de deficiência. E nesse recorte da política infantil juvenil, é importante deixar bem claro que a gente ainda tem alguns desafios a cumprir, né? A gente tem vários avanços, a gente já tem alguns leitos em hospital geral, voltado especificamente para o público infantil juvenil, né, com relação, inclusive, de leitos que são de referência estadual, né? Nós temos, inclusive, já 14 CAPs infantil, que são CAPs, inclusive, municipalizados, que são CAPs que são centros de atenção psicossocial, que atendem especificamente na perspectiva do autismo, mas a gente sabe que, principalmente na perspectiva de interiorização, né, esse é um dos grandes desafios ainda para a política infantil juvenil. Ao fim da audiência, ficou deliberado que todo o conteúdo da audiência será enviado ao presidente do TJPE, bem como será realizada em outro momento uma reunião específica com representantes do poder público e de entidades de defesa dos direitos das pessoas com TEA, para articular as intervenções a serem realizadas a partir das falas colhidas na audiência. Você já sabe, o que é de interesse público é notícia no MPPE. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve e não deixa de acionar o sino para receber as nossas notificações. E também não esquece de deixar o seu like. Ministério Público de Pernambuco. Compromisso com a cidadania.